gente, tudo bom? Vamos falar de O que Aconteceu com Annie, que é o segundo livro da C.J. Tudor. E aqui a gente já começa a entender que ela não bebeu na fonte do Stephen King, como ela gosta de falar. Ela caiu de cabeça e tá tudo bem. Ela criou uma história que remete a várias histórias do King. Realmente ela ama It, que ela sempre tem um grupinho de amigos e são pessoas que ninguém gosta e tudo bem. Tá tudo certo. Ela tá criando o universo dela, a gente tem algumas referências de O Homem de Giz e também tá tudo certo, tá? É um tipo de livro que não traz grandes novidades, não é uma história inédita, não é nada ali que você fale, meu Deus. Mas é um livro muito legal, é uma história muito gostosa, é muito melhor que o primeiro, muito bem amarrado. E a gente vai conseguir entender o que aconteceu, né? Porque no primeiro livro a gente termina e fala, tá bom, é meio forçado, mas a gente se entende. E não é bom. Esse aqui já melhora um pouquinho, que é natural, porque à medida que o autor vai amadurecendo, as histórias também vão amadurecendo, as coisas vão ficando melhores. Espero que os próximos fiquem melhores ainda. Aqui a gente vai acompanhar uma cidadezinha de Arm Hill, na Inglaterra, que a sua maior fonte de renda é uma mina de carvão, que acaba implodindo. E então as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis para os moradores dessa cidade. E muita gente vai embora e tudo mais. E o nosso personagem principal, o Joe, cresceu nessa cidade, ele e a família. E ele tinha uma irmãzinha, a Annie, que não está mais entre nós, morreu num acidente de carro. Mas esse acidente de carro foi o que precisava ser feito para tirar ela do mundo, né? O Joe e os amigos, um belo dia, descobrem um lugar na mina de carvão, que já está interditada, e eles acabam entrando lá. E a Annie vai também. Mesmo sem ser convidada, criança, ela vai seguir o irmão mais velho, e ela vai acabar sofrendo um acidente dentro dessa mina, mas tudo bem, porque quando o Joe chega em casa, ele acredita que ela tá em casa, depois ele descobre que não. Mas ela é encontrada sã e salva, numa boa. Tudo aquilo que ele acha que aconteceu ficou como acha, ele não tinha certeza de nada, mas algum tempo se passa e ele começa a perceber que a Annie não é mais a Annie, a irmãzinha amada dele. O que voltou para casa não é a Annie. E ele recebe um e-mail de uma pessoa de Arm Hill falando para ele que o que aconteceu com a Annie voltou a acontecer. E ele vai, então, largar tudo, vai arranjar um emprego de professor ali na escola de Arm Hill, vai reviver todo o seu passado, vai ter que enfrentar todos os seus fantasmas para tentar impedir que essas coisas voltem a acontecer. Logo no comecinho do livro a gente sabe que uma mãe matou o seu filho, e se matou e deixou um recado, não era meu filho. E o histórico desse menino é muito parecido com a Annie, ele desapareceu. Algumas horas depois ele é encontrado e desde então ele não é mais a mesma pessoa. E a gente vai ficar sabendo tudo o que aconteceu na vida do Joe desde que ele foi embora de Arm Hill, as pessoas que morreram, as pessoas que ainda fazem parte da vida dele, os seus segredos e tudo mais. Mas o foco principal é realmente impedir que as coisas que aconteceram com a Annie voltem a acontecer. A narrativa ela vai intercalar entre passado e presente e a gente vai saber de todos os detalhes e vai saber tudo o que aconteceu na noite em que a Annie desaparece. O que a gente vai ali apostar também nas mesmas coisas que o Joe, quando na verdade a pessoa que ele suspeita, apesar de não ser a melhor pessoa do mundo, não está envolvido com a história atual. Tudo tem um porquê. Aquele lugar precisa ser implodido, ninguém deve chegar ali. Mas a ganância e a vontade de realizar os seus desejos acima de qualquer outra coisa faz com que o ser humano haja sem pensar. E é isso que a gente vai ter aqui. Uma pessoa que está disposta a qualquer coisa para conseguir o seu objetivo final, independente de quantas vidas serão perdidas, independente das consequências, independente de qualquer coisa. É uma história que faz a gente refletir sobre algumas coisas, mas não é uma história inédita. Por isso que eu falo que se você é fã do Stephen King,
assim como eu. Quando você lê C.J. Tudor, você meio que acha que tá lendo um remake de algum livro do King, o que não é um demérito para a autora, mas ela podia começar a criar os seus próprios mundos, a criar as suas próprias histórias, sem precisar ir tão fundo nas histórias que já foram criadas pelo King. Mas tudo bem. É o tipo de livro que, se você não gosta de ler Stephen King ou tem medo de ler Stephen King por causa do terror, aqui você vai ter uma ideia mais ou menos de como as coisas funcionam nas histórias dele. Até ontem mesmo eu tava respondendo um comentário num post no Instagram que uma pessoa virou e falou assim que não acha que os livros do King são terror. Eu também não acho, até hoje não encontrei nenhum livro dele que me fizesse ficar com medo, mas eu entendo quem fica. E entendo o receio das pessoas em ler Stephen King, mas não é terror, gente. A não ser que você tenha medo daquilo que tá sendo narrado na história, porque isso ele sabe fazer. Como eu sou uma pessoa que até agora não encontrou nada que me desse medo, pra mim os livros do King são uma bela distração. As histórias são perfeitas. E ponto. Aqui, ela pega os elementos principais. Eu não posso dizer qual livro que me remeteu a isso aqui, porque senão eu vou estragar a experiência completamente de vocês, e essa não é a ideia aqui. Mas quando chegou, acho que em 30% ou 40% do livro, eu fiz assim, já conheço essa história, já sei onde vai dar. Vamos ver o que a autora vai fazer com esses elementos que ela trouxe. E ela conseguiu até sair um pouco ali da fonte e trouxe um desfecho um pouquinho diferente, porque afinal de contas as situações são diferentes, mas ainda assim é muito parecido com o livro do King. E tá tudo bem. Vamos ver se a partir de agora ela começa a sair um pouco da aba dele e criar o seu próprio universo, porque assim, ela tem talento pra isso e eu acredito que ela vai conseguir, certo? Então é isso, a gente se vê no próximo.